Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar 5 minutos para nós iniciarmos o nosso treinamento aí, 14 horas, horário de Brasília, em ponto. Legal. Já estou vendo algumas pessoas aqui já. Boa tarde a todos. O Deovander, ele está em Tabirito, Minas Gerais. Opa. Raul, a saudação a todos. Sou Raul, Urbano, em Indaiatuba, São Paulo. Legal. Percebam, pessoal, aqui. O pessoal do Brasil todo aí, conectado conosco. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Aqui já perguntando do certificado. Legal. Ótimo. Bastante boa tarde aqui. Pessoal interagindo legal. Camaçari, Bahia. Sim, Camaçari. Bom Baiano. Votorantim, São Paulo. Jair aqui. Isso aí tá pelo celular. Ótimo. Interatividade com vocês, pessoal. Agradeço a todos aí da família Ânsia por poder prestigiar esse evento. Nós que agradecemos também, Raul. Agradecemos já, desde já aí, estar conosco. Ó, Mário, Cerqueira, Bahia, Minas Gerais. Legal. Muito bom, pessoal. Pessoal de Santo André mesmo. Ó, outra pessoa de Camaçari. Lafayette, Minas Gerais. Aqui, ó, Renato Barros de Lima, Castanhal do Pará. Legal. Walter de Goiânia. Júlio de Curitiba. Fala, Josimar, boa tarde. Aqui, ó. Ah, legal. Jefferson de Araraquara, Joinville. Bastante gente aqui, ó. Silvio Araújo de São Paulo. Patrocínio Minas Gerais, São Luís, Maranhão, Curitiba. Grande Josimar, o Aislan aí, da Ambev. Legal. Abraço, Aislan. Jacareí. Jaraguá do Sul, Duque de Caxias, Presidente Prudente. Coisa linda. Legal, fico muito feliz, pessoal, para vocês prestigiarem aí o treinamento que vai ser feito por mim. E aí vamos 2 minutos, estaremos dando início aí ao nosso treinamento de NR35. Eduardo Silva, fala, Josimar, tudo bem? Vou acompanhar o seu treinamento, cara atualizado, legal. Estou muito feliz de algumas pessoas já ter participado de alguns treinamentos que nós fizemos, alguns eventos, workshop. Revendo o pessoal aí, Salvador, Bahia, Curitiba, Mongaguá, é muita gente, pessoal, muita gente. Carinho da Manser, Maceió, a Rênia, agradecendo o treinamento desde já. São José, Washington, Bela Vista, São Paulo, boa tarde. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. O pessoal do Sul aí tá em peso, né? Ponta Grossa, Paraná, Araraquara, Rio Grande, Araraquara, Leandro de Capivari, São Paulo. Patrick, o Patrick aí, Caxias do Sul, grande abraço, Patrick. Gente, pessoa. Mestre Josimar, o maior especialista em altura do Brasil. Igor Silva, o Igor, grande abraço, Igor. Obrigado aí por participar do treinamento. Amanda Mello. O Elcio. Lindo de ver, participação de vários estados. Isso aí, Elcio. Também estou muito feliz aí. Participação de todos. O Pozenato. Grande Josimar. Pozenato. Então, limpeza aí, pessoal do Sul. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem aí na região. Márcio Guimarães. Finalmente será top. Assim vamos seguir, Márcio. Uberaba. O Geisel, parceiro aí de trabalho. O Geisel Schauder, do Sul também. Legal, pessoal, né?
já compartilhar esse momento com vocês aí. Então vamos lá, 14 horas em ponto, nós vamos iniciar o nosso treinamento aí. Sejam bem-vindos todos, né? Informação à altura, nas suas mãos. Então a gente vai falar um pouquinho aí de algumas instruções gerais para vocês. Continue utilizando o chat para interagir, tá, pessoal? A gente já estava interagindo aí com o chat, então a gente continua interagindo aí. E aí tem uma diferença, tá? Sempre quando vocês fizerem uma pergunta, vocês colocaram o hashtag. Então eu vou ter na abinha aí de perguntas. Então o hashtag exatamente aí é o jogo da velha. Tá? Então, pergunta, vocês forem fazer durante o treinamento, eu peço que vocês coloquem aí o jogo da velha. Certifique-se se o navegador, né, esteja atualizado. Caso o vídeo ou slide não apareça, atualiza aí com o F5. A qualidade vai depender muito, né, de cada um. Tá? Então, cada um vai receber aí a velocidade da sua internet, então vai depender disso aí. Tá? E conforme já foi perguntado aí no nosso chat, né, os certificados eles serão enviados após o evento no e-mail cadastrado. Tá, ok? Mais ou menos aí a gente pode considerar uns 5 a 7 dias úteis para a nossa equipe de marketing enviar o certificado para vocês. Novamente, sejam bem-vindos e vamos em frente. Bom, recadinho, né, recado de segurança. A Ansel, líder global em solução de proteção, está oferecendo uma série de treinamentos online, pessoal. Participem. Eu acredito que é uma forma de vocês interagirem, uma forma de vocês se atualizarem, uma forma de vocês aprenderem com nossos profissionais da Ansel. Né? São profissionais altamente qualificados aí, porque estamos vivendo tempos desafiadores, né, de muitas mudanças. Por isso, queremos ajudar vocês, profissional da segurança do trabalho, a manter sempre atualizado e contribuindo para quê? Para que nós diminuíssemos, né, a diminuição de acidentes e, consequentemente, né, essa ferramenta que nós temos hoje nas mãos, para vocês receber um treinamento online, incentivando, né, a cada um de vocês a ficarem em casa. Então, sendo atualizado com informações dentro da nossa ferramenta aí, que nós temos hoje, que nós estamos utilizando para compartilhar informação com vocês. Falar um pouquinho sobre a Ansel. A Ansel, as vendas globais de infraestrutura de cadeia logística cria o quê? Uma vantagem competitiva significante entre os nossos negócios. E por que escolher a Ansel? Por que ter Ansel? Né? Porque líder global, solução em proteção para mais de 25 setores. Fabricação, pessoal, fabricação de mais de 10 bilhões de luvas por ano. Né? E aí, buscando assim, sempre proteção para mais de 10 milhões de trabalhadores a cada dia. Então, nosso lema é sempre realmente pensar no colaborador, pensar na segurança do colaborador. Bom, NR 35 é o tema que vai ser abordado hoje nessa hora que nós temos. NR 35 e trabalho em altura. Falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho sobre o apresentador aí. Meu nome é Josimar Almeida, sou gerente especialista em trabalho em altura e espaço confinado da empresa Hercules Ansel. Também sou formado em técnico de segurança do trabalho. Formação hoje eu tenho IRATA nível 1, né? Formação também de NR35. Estou há mais de 10 anos aí, graças a Deus, dentro da família da equipe Ansel Hercules. Então, há mais de 10 anos aí desenvolvendo esse papel dentro da nossa empresa Ansel Hercules. E qual que é a minha função hoje dentro da Hercules, dentro da Ansel? É especialista em soluções para trabalho em altura que necessitam de proteção contra queda de espaço confinado. Realmente, ir até o nosso cliente final, ir até os nossos clientes realmente, buscar solução para trabalho em altura, visita campo e sempre
né, visando a segurança juntamente com o equipamento e, consequentemente, legislação. O conteúdo abordado que nós vamos falar hoje o tema vai ser separado, vai ser sobre introdução de trabalho em altura, falar de cinturão também, falar de elementos de ligação, falar de ancoragem, solução, pontos de ancoragem, solução para ancoragem, os 100 quilos, que eu acredito que vão ter muitas dúvidas aí, validade de equipamento, então nós vamos falar dois tipos hoje que existe dentro da validade de produto, inspeção do equipamento, e aí no tópico 6 e no tópico 7 nós vamos fazer um papo de perguntas e respostas, e no item 7 aí nós vamos falar sobre premiação, ok? Então, eu acho que é bem legal essa parte do item 6 e do item 7 aí também, para vocês interagirem, porque eu gosto bastante de interatividade, né? Então, vamos interagir bastante aí comigo, conosco, no chat, em perguntas e assim sucessivamente. Vamos lá, introdução, trabalho em altura. Nós falamos de introdução de sistema de proteção contra quedas, trabalho em altura, nós lembramos de uma norma regulamentadora, a NR35. Né? O que a NR35 ela compõe? O que a NR35 ela fala? É uma norma que estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para trabalho em altura, onde tem que envolver planejamento, organização e execução de todas as atividades que envolvem trabalho em altura. E é o quê? É uma forma de garantir a segurança e a saúde do trabalhador envolvido, diretamente ou indiretamente em todas as atividades. Sendo assim, a 35.1.2, ela considera trabalho em altura toda a atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, a NR35 ela nos informa que acima de 2 metros, você já se considera, considera-se trabalho em altura. Ou como tem outras empresas que existem procedimento, existem formas, né, de trabalho que acima de 1,5 m já pode, né, considerar trabalho em altura. Então, isso não é errado, tá? Isso não é um problema. Por quê? A empresa ela entende que hoje trabalho em altura, o risco de queda acima de 1,5 m, acima de 1,30 m, é um risco de queda, pode-se utilizar sim o sistema de proteção individual contra quedas. Existe uma estatística que mais de 60% hoje das quedas para trabalho em altura envolvendo quedas abaixo de 6 metros. Então hoje é um assunto que nós vamos falar no decorrer do nosso treinamento, que o quê? As baixas alturas também são o problema aí para as atividades de risco para trabalho em altura. Então, nós vamos apresentar algumas soluções para vocês aí, explicar um pouquinho desse tema, ok? Bom, quando nós começamos a falar um pouquinho de introdução, né, de trabalho em altura, a 35.5, pessoal, vocês vão perceber que eu vou colocar durante o treinamento bastante tópicos, bastante itens dentro, citando a NR35 e algumas soluções abaixo aí. Então, o SPIC, o que é o SPIC dentro da NR35? É o Sistema de Proteção Individual contra a Queda. Ela é constituída dos seguintes elementos, NR, tá, pessoal? Então, primeiro, sistema de ancoragem, elemento de ligação e equipamento de proteção individual. Tá? Esse é o conjunto que consiste num sistema de proteção individual contra quedas. Eu não consigo utilizar um elemento de ligação sem que eu não tenha o cinturão, ou vice-versa. Então, sistema de ancoragem é tudo aquilo que
meu ponto de ancoragem, tanto fixo quanto móvel. Tem o elemento de ligação, que nós podemos, consiste em trava-quedas retrátil, trava-quedas de corda, trava-quedas de cabo de aço e talabarte. Então, é todo elemento que liga ao cinturão. Tá? Então, o equipamento de proteção individual é o cinturão. Então, o cinturão, ele é o EPI, juntamente com o elemento de ligação, e o elemento de ligação, ele é ancorado no ponto de ancoragem aí. Assim forma o sistema de proteção individual contra quedas. Quando nós falamos, né, iniciamos aí o nosso sistema de proteção individual contra quedas com o cinturão. A Hercules, como outras empresas, existe um portfólio extenso de equipamento de proteção individual contra quedas, que é o cinturão. Nosso portfólio ele é bem grande. E aí, né, explicar um pouquinho para vocês quais que são os pontos de conexão do cinturão e os pontos de retenção de queda. Tá? Na primeira figura, no primeiro cinturão, aí vocês podem perceber que existe um ponto dorsal. O Jusmarante é o ponto dorsal aí. É a argola dorsal do cinturão, que pela NBR 15836, ela informa que todo equipamento cinturão, ele deve ter, no mínimo, a argola dorsal do cinturão. Então, todos os cinturões, ele tem a argola dorsal. A argola dorsal e o ponto frontal, que ele pode ser constituído por laços, ou argolas, ou etc. Então, ponto dorsal e ponto frontal são os dois pontos de retenção de queda. Ok, pessoal? Lembrando que são os dois pontos de retenção de queda. É o quê? É o ponto onde, caso a pessoa ela venha cair, o cinturão ele veio a reter a queda. Tá? Então, ponto dorsal e ponto frontal. É onde eu vou colocar o meu elemento de ligação aí para uma possível retenção de queda. E os outros pontos são pontos de conexão, posicionamento, figura 3. Argolas de posicionamento, mais utilizado aí na parte industrial, na parte elétrica, companhias elétricas, é o quê? Que envolve um talabarte de posicionamento, onde a pessoa ela faz uma atividade, ela vem a fazer uma atividade e, consequentemente, passar entre uma estrutura ou entre um poste para manter as suas mãos livres. E aí o ponto de conexão de espaço confinado, né, que é exatamente para você fazer o acesso ao espaço confinado, subida, descida, ou até mesmo o próprio resgate. E o ponto umbilical, né, que ele consiste, nesse modelo, ele consiste por uma argola, que ele fica realmente ali na altura do umbigo do usuário, onde ele é utilizado para fazer a movimentação, mais utilizado como movimentação vertical, né, com acesso por cordas, tanto auxiliando na subida quanto auxiliando na descida. E até mesmo um possível resgate também, ele auxilia muito para uma atividade de resgate. Então, só recapitulando aí, ponto dorsal e ponto frontal são pontos de retenção de queda, e os outros, né, são pontos de conexão aí que vai auxiliar numa possível atividade. Lembrando que os pontos de conexão, como o posicionamento, espaço confinado e o ponto umbilical, pessoal, ele não substitui o ponto frontal e o ponto dorsal, tá ok? Todas as vezes que eu vou fazer uma atividade com um ponto das argolas, eu tenho que utilizar o ponto dorsal. Se eu for utilizar uma atividade com espaço confinado, por exemplo, fazer o acesso ao espaço confinado, eu tenho que utilizar o ponto dorsal ou o ponto frontal. O umbilical é a mesma coisa. Eu vou fazer um acesso por corda, eu tenho que utilizar o ponto frontal ou o ponto dorsal. Bom, continuando aqui no cinturão, fibras, né? Então, novamente, a 25.5.1 é obrigatório, né? Como eu falei para vocês, a utilização do sistema de proteção contra quedas, né? Sempre que não for possível evitar um trabalho em altura. Então, nós precisamos aí ter o sistema de proteção contra quedas. Mas isso deve se levar em consideração que o sistema de proteção contra quedas, ele deve, o quê?
ser adequado à tarefa a ser executada. Então, primeiro, Josmar, quem que verifica isso aí? Josmar, quem que vê isso aí? É a pessoa que vai liberar o procedimento de trabalho, o técnico de segurança ou até mesmo o engenheiro, tá? E o que mais que precisa ser avaliado aí conforme a ANR? Ser selecionado de acordo com análise de risco, né? Considerando análises de risco em quais o trabalhador esteja exposto, ou seja, os riscos adicionais. Então, para vocês entenderem, hoje existe o risco contra quedas, então nós temos hoje o risco de queda, então o risco de queda que nós vamos utilizar, o sistema de proteção contra quedas. E existe o risco adicional. Josmar, quais que são os riscos adicionais hoje que nós podemos considerar? 2 exemplos muito claros, o risco de arco elétrico, da descarga elétrica, e o risco aí a quente. Então, é onde nós precisamos selecionar o equipamento. Hoje, nós temos hoje uma solução, o risco para arco elétrico, com o cinturão, que ele tem um revestimento nas argolas, e a fita ela é revestida com retardante a chama, um poliéster tratado. Então, além do risco adicional o risco de queda, tem o risco adicional ao arco elétrico, eu utilizo esse tipo de cinturão. E o risco também, nós estamos falando de um risco a quente, temperatura. Então, um grande exemplo aí, né, é muito comum nas indústrias, a pessoa está fazendo uma atividade ali acima de 2 metros, ela está trabalhando com solda. Então, espinhos de solda, ele vem até o corpo, né, da pessoa. Então, tem um cinturão também que ele é específico para atividades com respingo de solda, que é o material, a fita em pararamida. Tá? Então, é onde ele recebe aquele respingo de solda, a fita, ela repele, ela escorre aquela solda, diferente do poliéster que ele suga, que ele puxa. Então, nós vamos ver mais para frente, um cinturão em poliéster que ele tem uma atividade com solda e ele tem um fundo, consequentemente ele vai ter que ser descartado. Tá? Lembrando que o equipamento do cinturão em para-aramida, ele deve ser utilizado também somente com o talabarte em para-aramida. Ou seja, é um elemento de ligação, ele tem ali o risco de solda tanto no cinturão, e o talabarte também, ele deve ser utilizado com para-aramida. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos de ligação. Nós falamos um pouquinho do cinturão e a gente vai falar sobre o elemento de ligação. Bom, iniciando aí com o elemento de ligação, nós podemos considerar que o elemento de ligação, ele é um talabarte. Tá? Então, nós consideramos que o elemento de ligação, um dos elementos de ligação é o talabarte. E existe uma ABNT para isso, né? Existe uma norma, que é a 15834. Né? Eu falo que, eu costumo dizer que a MBR, né, a ABNT, é a receita do nosso bolo como fabricante. Tá? Então, eu tenho que seguir essa legislação, seguir essa MBR, né, 15834, como 15836, como 14.628, que a gente vai falar um pouquinho também sobre o 14.628. Então, eu tenho que seguir essa 15834 para fazer a fabricação dos equipamentos e assim sucessivamente passar pelos testes e, consequentemente, aí tirar a certificação em metro. Então, o que a 15834 ela nos informa? Ela nos informa que o comprimento máximo do talabarte, ele deve ter 2 metros. Tá? Então, o máximo de comprimento do talabarte aí é 2 metros. Então, o equipamento da Hercules aí, ele tem 1,30 m. E a abertura máxima do absorvedor de energia, ela também nos informa que a abertura máxima é de 1,75 m. O talabarte da Hercules, ele tem uma abertura de, no máximo, 1,10 m, ok? Então, nós temos algumas soluções aí com talabarte com menores aberturas de absorvedor. E a força máxima de frenagem não pode exceder os 600 quilos, ou seja, os 6 km. Mas, Marcos, o que é força de frenagem? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é o impacto, o primeiro impacto que aquela pessoa ela recebe. Né? Caso sofra uma queda, recebe um impacto que nós consideramos como um pico, né? Chega no pico, isso não pode exceder os 600 quilos, porque, consequentemente, aí vai atrapalhar ou até mesmo interferir na estrutura óssea da pessoa.
Continuando falando de Talabart, nós temos que avaliar os seguintes critérios. A 35.5.11, ela pede ela nos informa que você precisa analisar o risco, né? O risco prevista, que na norma considera o SPIC, minimamente os seguintes aspectos. Quais que são os seguintes aspectos? Primeiro, fator de queda. O fator de queda, o que é, Josimar? O fator de queda aí. O fator de queda é a relação entre a distância de queda e o comprimento do Talabart. Então, eu coloquei uma ilustração abaixo aí, né, só para vocês entenderem. Então, é onde eu tô ancorado no meu ponto de Talabart ou qualquer outro elemento de ligação, que deve ser considerado um fator de queda. Então, eu estou ancorado acima da cabeça, ou abaixo da cabeça, ou na linha da cintura, e aí é o deslocamento, é onde eu tenho a queda aí, ok? Então, existe hoje o fator de queda, que o pessoal conhece bastante, o pessoal fala muito, fator de queda zero. Só eu falo que o fator de queda zero é impossível você utilizar esse sistema de Talabart, né, no fator de queda zero. Por quê? Zero, nós consideramos zero de queda, não haver queda. Pô, isso aí é o melhor cenário que tem hoje para trabalhar em altura. Mas, consequentemente, se você está no fator de queda zero, o Talabart esticado ali, porque você não vai ter queda, o que vai acontecer com você? O usuário ele não consegue se movimentar, ele não consegue pegar uma ferramenta ao chão, ele não consegue, né, fazer um movimento ali para a atividade. Então, fator de queda existe, mas praticamente impossível de você fazer esse tipo de atividade. E aí, existe o fator de queda menor que 1, que o fator de queda menor que 1 eu considero o Talabart, vamos tratar como exemplo como o Talabart aqui nossa ilustração, o Talabart acima da linha do ombro, né? Então, o Talabart ancorado acima da linha do ombro, que é a melhor situação hoje para trabalhar em altura. Por quê? Vocês percebem que a ilustração número 1, que ela está em verde, ela é o ideal, porque ele tem um deslocamento pouco, o deslocamento é mínimo dele, vamos considerar 30 centímetros, 20 centímetros. Isso, né, o impacto que a pessoa, ela não vai receber aquele impacto grande, porque ela caiu naquele momento, né, teve aquele impacto, consequentemente ela consegue voltar aí novamente para a sua atividade. E aí, existe o fator de queda, então nós somos fator de queda menor que 1, o Talabart sempre ancorado acima da linha dos ombros. Considerando o fator de queda igual a 1, ele ancorado da linha dos ombros até a cintura. Ou seja, vocês percebem que na figura amarela ali, a figura do meio, ela tem um deslocamento do tamanho de um Talabart, 1,30 m. Ou seja, a queda já é um pouquinho maior, né, de deslocamento, e o impacto, a força é um pouquinho maior no corpo do usuário. Então, é uma situação que nós temos que ter cuidado aí na verificar ou liberar uma atividade quando você tem aí um fator de queda igual a 1. E aí, existe também a pior condição de trabalho, e aonde tem muitas tarefas de trabalho em altura que o pessoal eles executam a atividade no fator de queda 2, que ou seja, ele é ancorado na linha dos pés. Ok? Então, quando ele está ancorado na linha dos pés, vocês percebem que ele tem um deslocamento, aí nós podemos considerar que ele tem um deslocamento 2 vezes o tamanho do Talabart. Se nós estamos falando que o Talabart ele tem 1,30 m, ou seja, ele vai deslocar 2,60 m aí, onde ele tem um deslocamento, onde ele tem a velocidade e ele tem o impacto da pessoa, ok? Lembrando, pessoal, que essa ilustração que eu coloquei aqui, que nós colocamos no treinamento para vocês, nós não estamos considerando a abertura do absorvedor de energia, tá? Por enquanto, nós não estamos falando de ABS, absorvedor de energia. Nós estamos falando somente da distância de queda juntamente com o comprimento do Talabart, ok? A 35.5.11, ela continua falando nos seguintes aspectos, que nós temos que avaliar o risco, né, de que, qual que é o risco que nós precisamos avaliar? Além do fator de queda, avaliar também a zona livre de queda. Jusmar, o que é a zona livre de queda?
é a distância livre entre o ponto de ancoragem até o ponto de colisão mais próximo. Isso, pessoal, eu quero que vocês gravem isso muito bem, né? ZLQ, zona livre de queda, é a distância livre entre o ponto de ancoragem e o ponto de colisão mais próximo. Mas, por que você está sendo tão repetitivo assim? Porque, pessoal, geralmente, quando o pessoal eles veem o pictograma no Talabarte, que nós vamos falar nesse exato momento, quando eles veem que está 4,80 m, 4,90 m, eles entendem que essa somatória é a altura de trabalho da pessoa, né? Então, se no pictograma ali, no Talabarte da Hércules, está informando que ele, né, a ZLQ é de 4,80 m, a pessoa entende que, né, é a altura de trabalho. Não, a 4,80 m é do ponto de ancoragem até a obstrução mais próxima, tá bom? E aí, nós temos um desenho abaixo onde vocês conseguem entender mais ou menos como nós chegamos nesses 4,80 m, tá? Josmar, mas você está me falando de 4,80 m, né? E como que vocês chegam nesse cálculo de 4,80 m? Comprimento do Talabarte, né? Então eu tenho a ZLQ, eu vou somar, né? o que vem abaixo, então eu tenho que somar comprimento do Talabarte. Vamos dar um exemplo do Talabarte da Hércules novamente, que ele tem um comprimento de 1,30 m. Comprimento do absorvedor de energia, né? Então esse absorvedor de energia nós estamos considerando como 1 metro. Lembrando que eu posso chegar até 1,75 m de abertura do absorvedor de energia, conforme nossa BNT. E aí, essa distância máxima, né, a distância do usuário, isso aí é uma distância fixa, né, que a norma nos impõe para nós somarmos. Então é o quê? Da argola dorsal ou do ponto frontal do usuário até o pé, ele soma-se 1,5 m, ok? E aí nós temos que somar essa altura de segurança, perfeito? Então, Josmar, uma pessoa que ela tem uma estatura de um comprimento maior de tamanho, né? Então não é 1,5 m, é 1,80 m, por isso que tem essa altura de segurança aí de 1 metro. E aí, com essa somatória aí, nós consideramos 4,80 m de zona livre de queda, tá? Que vem gravado no nosso pictograma dos nossos Talabartes. Aí vem a grande questão, né, pessoal? Dentro do elemento de ligação. Josmar, eu tenho uma atividade de baixas alturas aqui, né? Qual que é a melhor solução? Me apresentaram aqui um elemento de ligação aqui, um Talabarte retrátil, né? Ou um mini trava-queda retrátil. Eu quero mostrar dentro desse slide, pessoal, que é um equipamento ótimo, um equipamento sensacional, porém com algumas recomendações. Nós temos que entender, nós como técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança, ou uma pessoa que vai avaliar aquele procedimento de trabalho, que o equipamento, somente um equipamento, um modelo de equipamento, somente 2 modelos de cinturões, ou ele não vai ser funcional para todas as atividades, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nós, infelizmente, hoje, dentro do risco de queda para trabalho em altura, o pessoal eles querem colocar isso, né, um equipamento para todas as atividades. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, o porquê do Talabarte retrátil, ou seja, né, o pessoal fala muito de Talabarte retrátil, mas a sigla correta mesmo, né, conforme comercializado, enfim, é mini trava-queda retrátil, ok? Vamos lá. Por que não hoje, dentro do sistema de proteção individual contra quedas, deve ser analisado o Talabarte retrátil? Vocês estão vendo aí a figura, né, onde eu consegui tentar mostrar um pouquinho para vocês de ilustração, até um estudo que nós fizemos dentro do corporativo da Hércules, juntamente com o nosso corpo de engenharia, que é o seguinte: todo equipamento nós temos que avaliar a ZLQ, tá? Imagine que você, nosso cliente, Josimar, o Talabarte retrátil é a minha melhor solução hoje, tá? Então, nós temos que verificar a soma final de ZLQ necessário para utilizar esse equipamento. Vocês percebam aqui, nessa ilustração que eu coloquei para vocês, que o Talabarte retrátil, o mini trava-queda retrátil, como o trava-quedas retrátil que a Hércules tem hoje, ele é a melhor solução para você utilizar ele no fator de queda menor que 1, ou seja, sempre acima da cabeça. Vocês percebem aqui na figura que eu utilizando ele acima da minha cabeça,
eu posso considerar uma altura de 1,80 m. 1,80 m eu posso considerar ele para atividade em baixas alturas. Só que, aonde está o maior risco, pessoal? Quanto mais eu descer o talabarte, maior é minha zona livre de queda. É isso que nós temos que se atentar. Pessoal, eu entendo que quando é uma atividade no fator de queda menor que 1, é uma atividade ótima, que até o talabarte, de forma comum, ele vai atender as expectativas para vocês. Agora, nós não conseguimos garantir que o usuário ele sempre vai utilizar o talabarte no fator de queda sempre menor que 1. Nós sempre temos que se atentar, pode ser que ele venha utilizar o talabarte no fator de queda 2. E vocês entenderem a ilustração aí, no fator de queda 2, ele chegando no fator de queda 2, ele deve ter uma zona livre de queda de 4,90 m. Ou seja, vocês entendem que é menor do que o tamanho do talabarte da Hercules de 4,80 m? Então, vão se atentar a isso, pessoal. Verifica antes de vocês utilizarem esse equipamento. Novamente, se você garantir que a sua atividade vai ser 100% no fator de queda menor que 1, ou seja, ele é ancorado acima da cabeça, é um ótimo equipamento. Agora, se você não consegue garantir que ele vai utilizar sempre no fator de queda menor que 1, pode ser que ele venha utilizar numa atividade no fator de queda 2, vocês estão correndo risco, é isso, ok? E aí, outras análises de risco que nós temos que verificar, que evitar a queda em pêndulo. Então, se nós estamos trabalhando no sistema retrátil, você vai dar uma movimentação maior para o usuário, né? E o usuário ele vai se deslocar tanto do lado direito ou do lado esquerdo, na forma horizontal, aonde ele possa ser que ele não venha desconectar o conector do ponto de ancoragem, ele venha se movimentar, caso ele venha cair, ele tem o efeito pêndulo. Com o efeito pêndulo, ele pode ocasionar também os cantos vivos, né, como bordas, cortantes e quinas, e pode ser que possivelmente aí ele venha romper a fita. E o mais importante aí que vocês têm que analisar também, que se nós estamos falando hoje de um mini trava-queda retrátil ou um talabarte retrátil, o que envolve o retrátil, ele é seguido de uma NBR, a NBR 14.628. A NBR 14.628, ela nos informa que o equipamento ele deve fazer a manutenção anual. Quando nós falamos, continuando falando de elementos de ligação, existe aí a 35.5.7, que é o sistema de proteção individual contra quedas, como eu informei para vocês, que ele deve ser selecionado de forma que a força do impacto não transmita ao trabalhador, seja no máximo 6 km, uma eventual queda. Tá? Então, novamente, a 14.629, né, ela é um requisito hoje para o absorvedor de energia. Tá? Então, como eu falei para vocês, existe a NBR do talabarte, existe a NBR trava-quedas, existe a NBR para o cinturão e também existe a NBR aí também para o absorvedor de energia. E aí, né, só para vocês entenderem que na 5.1, no ensaio, como eu falei para vocês que nós seguimos, o absorvedor de energia, como que é feito? Ele deve resistir durante 3 minutos uma força de impacto de 2 km, ou seja, 200 quilos, aplicada em seus terminais sem rasgar ou romper. Nós temos o quê? Como uma deformação permanente de no máximo 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Então, só para vocês entenderem aí, o absorvedor de energia, ele é aplicado, né, uma força entre seus terminais, ali quando chega a 2 km ou 200 quilos, né, ele é tracionado e, consequentemente, ele tem que, né, ficar durante 3 minutos aí sem se romper, ou até mesmo no máximo 5 centímetros. Nos nossos testes que nós fazemos, juntamente com o pessoal de teste, de qualidade, juntamente com o regulatório, engenharia, esses testes aí, ele é feito, porém, ele não rompe. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que o absorvedor de energia, ele somente começará a abrir com um impacto superior a 200 kg/força. Ou seja, não é qualquer queda, qualquer impacto que ele vai abrir. E lembrando que o ABS, o absorvedor,
ele abre de uma forma gradativa, né? Muitas vezes as pessoas eles entendem que o talabarte, quando ele sofre uma queda, ele tem aquele pico, como eu falei para vocês, e dependente do pico, ele vem a abrir totalmente. Então, ele abre gradativo, dependendo muito do deslocamento, né, da velocidade e do impacto. Ok? Então, só para a gente concluir sobre o absorvedor de energia, ele vai abrindo gradativamente acima, né, quando ele tem um impacto de 200 kg força. Bom, Josmar, então, informa para nós qual que é a melhor solução hoje para baixas alturas. Só para vocês entenderem, novamente, existe o fator de queda menor que 1, existe o fator de queda 1 e existe o fator de queda 2. Então, por diversos testes hoje que nós fazemos dentro da Hércules, nós chegamos numa conclusão que o talabarte com absorvedor de energia com comprimento de 1,30 m, ele pode ser utilizado numa altura de 2,30 m. Por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês que a minha ZLQ ela deve ser somada do meu ponto de ancoragem até a obstrução mais próxima? E aí vocês veem né, na primeira figura aí no fator de queda menor que 1, que o usuário ele vem a cair, e lembrando que nessa situação, a pessoa ela cai, o absorvedor de energia ele vai abrir entre 5% a 20%, então nós estamos considerando que o absorvedor de energia da Hércules ele tem 1 metro de comprimento ele todo aberto, mas ele não vai abrir total. E aí no fator de queda menor que 1, ele vai abrir 20 centímetros. Só isso aqui, tudo que eu estou falando é comprovado, tá? Não é eu acho, eu acredito, não é comprovado, tá bom? Ele abre 20 centímetros na pior condição no fator de queda menor que 1. Então, se eu tenho uma queda de 30 centímetros, uma queda pequena, com 20 centímetros de abertura do absorvedor de energia, eu posso, com mais 1 metro de segurança, eu posso trabalhar 2,30 metros. Ok? Então, isso pensando na pior condição, porque geralmente o talabarte no fator de queda menor que 1, ele não vem a abrir o absorvedor de energia, mas nós estamos considerando que ele vai abrir na pior condição. No fator de queda igual a 1, o equipamento acionará entre 21% a 35%. Então, novamente, se ele tem uma queda aí de 1,30 m, ele tem 35 centímetros de abertura com mais 1 metro de segurança, eu posso trabalhar aí numa altura 2,85 m. Tá? Então, quanto mais nós abaixamos a conexão do talabarte, maior vai ter que ser a minha ZLQ. E aí, para vocês entenderem o fator de queda 2, ele é ancorado na altura dos pés, né? O absorvedor de energia ele pode acionar entre 36% e 60%, então ele vai ter uma queda de 2,60 m, considerando 60 centímetros de abertura do absorvedor de energia no máximo. Com 1 metro de segurança aí, a gente deve ter uma ZLQ de 4,40 metros. Tá ok? Então, só para vocês entenderem, isso é uma solução hoje para baixas alturas. O pessoal, não, Josmar, eu não quero utilizar o talabarte para baixas alturas. Vai depender muito do seu ponto de conexão, tanto para o talabarte como para qualquer outro acessório aí. Josmar, mas eu estou vendo aqui no fator de queda 2, na pior condição, o absorvedor de energia ele abre 36% a 60%, por que não 100%? Pessoal, porque 40% hoje que não abre o absorvedor de energia, ele é a minha margem de segurança. Eu tenho que ter minha margem de segurança. Tá? Então, se ele abrisse 100%, e o meu talabarte hoje tem 1 metro, eu aumentaria para 1,20 m. Se ele abrisse 1,20 m, eu aumentaria para 1,50 m. Então, a Hércules sempre pensando na segurança do colaborador, caso ele sofra uma queda, o talabarte ele vai abrir no máximo 60%, aonde 40% é a nossa margem de segurança. Ok? Então, novamente, essa porcentagem para vocês utilizarem, pode utilizar como cálculo. Josmar, eu quero isso documentado, a gente pode documentar isso para vocês, passar isso para vocês. Por que de 5% a 20%? Pessoal, porque existem massa muscular, massa corporal. Então, essa diferença entre 5% a 20%, 21% a 35% e assim sucessivamente, é os testes que nós fazemos, desde o boneco de 100 quilos até o boneco de 136 quilos
que nós vamos falar também nos slides mais para frente, ok? Então, se eu não tiver minhas LQ, o que eu posso fazer? Novamente, você vai levar o ponto de ancoragem, use um talabarte mais curto, use um trava-queda retrátil, ou pode utilizar também um bastão de ancoragem. Quando você leva seu ponto de ancoragem, fica tudo muito mais fácil aí para ser trabalhado, ok? Talabarte mais curto, pessoal, eu posso utilizar o talabarte mais curto, com absorvedor, sem absorvedor. Hoje a Hercules ela tem a solução hoje para talabarte mais curto, que é uma ótima solução também para baixas alturas, com absorvedor de energia, conforme aí o talabarte que vocês vê na parte direita do nosso slide, tá bom? Josmar, a Hercules tem talabarte curto, né, no máximo 90 centímetros sem absorvedor de energia? Sim, nós temos. Certificação em metro também tem certificação em metro. E por que vocês comercializam hoje? É proibido? Não. É proibido para utilizar como retenção de queda. Qualquer atividade que você precisar utilizar um elemento de ligação para retenção de queda, o talabarte de 90 centímetros sem absorvedor não pode. O que ele pode ser utilizado hoje, por isso que nós comercializamos, é o talabarte de 90 centímetros sem absorvedor de energia, mas para limitação de queda, ou seja, restrição de queda. Restringir que aquela pessoa ela tem uma queda, restringir que ela tem uma queda à frente. Então, um tipo de limitação. Esse talabarte pode ser utilizado. Agora, como retenção de queda, talabarte sem absorvedor de energia não pode. Por que, Josimar? Porque vocês lembram que eu informei que a queda não pode exceder os 600 kg de impacto, ou seja, os 6 kN. Um talabarte mais curto, com 90 centímetros, para retenção de queda, nós fizemos alguns testes, ele chega a 1.800 a 2.200 kg de impacto no boneco, ou seja, no pico, ele chega a 1.800 a 2.200. E uma pessoa hoje que tem um impacto de 1.800 a 2.200, impacto no corpo, na estrutura da pessoa, ela vem a óbito. Ou seja, estrutura óssea, ela vem a quebrar e principalmente a deslocamento de órgãos internos. Então, talabarte curto, sem absorvedor de energia, somente para atividades como limitação, ou seja, restrição de queda. Aí, saindo um pouquinho do elemento de ligação do talabarte, nós entramos um pouquinho agora no elemento de ligação de trava-quedas guiado. A 35.5.10 ela nos informa que a utilização do sistema de retenção de queda dos trava-quedas deslizante guiado deve atender a recomendação do fabricante, em particular do que se refere. Então, aí tem o A e tem o ponto B, que é a compatibilidade dos trava-quedas deslizante guiado com linha de vida vertical, e o comprimento máximo dos extensores. Então, é isso, nós temos que avaliar aí o comprimento máximo dos extensores, novamente, porque deve-se somar as LQ, deve-se somar o comprimento do extensor, juntamente com o impacto, e assim sucessivamente, ok? Então, elemento de ligação, trava-queda retrátil, como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, trava-quedas para cabo de aço e trava-quedas para corda. Então, falando um pouquinho do trava-quedas retrátil hoje, eu coloquei uma ilustração para vocês entenderem. A maior atividade, a maior utilização hoje para trava-quedas retrátil é dentre enlonamento, deslonamento de caminhão, carga e descarga de caminhão, e assim sucessivamente. Para mim, no meu conceito, é um equipamento hoje mais seguro para atividade, para trabalho em altura. Okay? Porque o deslocamento dele é pouco, o impacto dele é pouco, ele sempre está ancorado ali, como eu falei para vocês, acima da cabeça. Tá? E a Hercules hoje tem as nossas soluções, são sempre procurando inovação, sempre procurando conforto para os nossos clientes finais. Esses trava-quedas aí, ele tem um sistema de 360 na parte superior, ele é um equipamento muito leve para transporte, acima de 10 metros ele tem essa alça para transporte. Então, nós temos a solução de trava-quedas retrátil desde 2,5 metros até 30 metros de comprimento. Tá? Então, de fita, de cabo de tecnora, que é muito utilizado para ambientes, para a área classificada onde há risco de explosão, cabo de aço de inox e cabo de aço galvanizado aí, ok? Então, essas são as soluções que nós temos hoje para trava-quedas retrátil.
Quando nós falamos de trava-queda retrátil, existe uma NBR para o trava-quedas retrátil, que é 14.628. E é o item que, na subparte F, ela tem uma orientação de que os trava-quedas retráteis devem ser enviados para revisão pelo fabricante ou por uma empresa ela indicada, tá ok? Então, é somente pelo fabricante ou por ela indicada. E o período não pode exceder aí os 12 meses. Josmar, eu tenho um equipamento que eu tenho 3 meses lá, eu sofri uma queda do equipamento, ele tem que ser feito a revisão do equipamento. Então, o pessoal, eles confundiam um pouquinho, revisão de pré-uso, né, aquela inspeção pré-uso que o cliente, que a pessoa deve fazer todas as vezes antes da utilização, que isso é uma inspeção, conforme a NR35 ela nos informa, que todas as vezes antes da utilização do equipamento deve-se fazer a inspeção. Então, a inspeção pré-uso é do usuário final, ele que avalia ali se o equipamento está apto ou não para trabalhar em altura. E a inspeção do fabricante. O que é a inspeção do fabricante? Exatamente as fotos que vocês estão vendo aí. Nós abrimos o equipamento e nós verificamos forma de catraca, verificamos mola, verificamos o sistema retrátil, mola, cabo, conector, e faz essa verificação, fechamos o equipamento e certificamos para mais um ano de utilização. Okay? Então, por isso, tão quanto é importante enviar o equipamento para manutenção. Josmar, eu tenho um equipamento aqui 3 anos, né? Aparentemente ele está novo. Ótimo, mas como que está a parte interna desse equipamento? Será que ele foi lubrificado? Será que o sistema de mola dele está sendo de forma eficaz? O sistema de travamento dele, pô, Josmar, eu puxo, ele trava, mas se vocês percebem aí na figura, abaixo, ele tem 4 tipos de travamento. Ou seja, ele pode travar, ele deve estar travando somente com uma, as outras 3 devem estar estouradas. Ou seja, por isso que é tão muito importante vocês enviarem realmente o equipamento para manutenção, para fazer esse tipo de revisão. A Hercules, ela oferece um trabalho que nós estamos sempre buscando conforto para o nosso cliente, como eu disse para vocês, é a manutenção em loco, é onde nós conseguimos ir até a sua empresa e fazemos a manutenção dos equipamentos para vocês. Pô, Josmar, como eu vi bastante gente do Brasil todo aí, eu estou aqui no Maranhão, logisticamente eu não consigo enviar, 5 dias de logística para ir, depois mais 5 para voltar, fora o tempo que fica na Hercules, nós podemos, depois entre em contato comigo, o que vocês precisarem de apoio, para que nós enviamos um profissional, um mecânico profissional habilitado na empresa de vocês para fazer as manutenções, e aí tira o equipamento, faz a manutenção e volta para a área novamente. Ok? Continuando com o elemento de ligação, trava-quedas. Então, existe hoje o trava-quedas para cabo de aço e o trava-quedas para corda. O trava-quedas para cabo de aço, ele é muito conhecido, ele coloca muito na escada marinheiro, tá? Então ele é utilizado na escada marinheiro, onde tem um cabo de aço, né, de deslizante na vertical, e aí ele é uma forma segura, ele é uma forma que você coloca o trava-quedas para cabo de aço, você faz a subida e você faz a descida aí numa forma segura. Josmar, eu utilizo o talabarte hoje, o talabarte de 1,30 m da Hercules na escada marinheiro. Deve se atentar muito, por quê? Porque lembra que eu informei vocês ao fator de queda? É muito comum, principalmente nos meus treinamentos, eu acompanho muito, o pessoal eles sobem, depois que eles pegam um conector que está lá embaixo do fator de queda 2 e coloca acima da cabeça. Tá? Com esse, ele tem um risco de queda aí dentro da escada marinheiro. Então, o mais recomendado é, Josmar, eu não tenho a linha de vida na minha escada marinheiro. Então, recomenda-se de utilizar o talabarte curto, porque o talabarte curto ele vai limitar, ele não vai conseguir que o usuário utilize ele no fator de queda 2. Então, como ele é curto, ele chegou na altura da cintura, ele vai tirar e vai colocar acima da cabeça. Mas a melhor solução que tem hoje é a linha de vida de cabo de aço, onde ele consiga fazer a subida e consiga fazer a descida aí numa situação segura. Tá? Equipamento da Hercules, um cabo de linha de vida para cabo de aço de 8 milímetros, e aí o mesmo conceito também com a linha de vida de corda. Então a corda ela pode ser também utilizada tanto na vertical, como também uma atividade na horizontal, como uma forma de restrição. Um exemplo, Josmar, para mim na forma vertical, pode ser utilizado em taludes, ou até mesmo atividades em telhado, manutenção em telhado. E quando nós falamos de ancoragem, a NR35
35, novamente no anexo 2 da NR35, onde ela fala no 2.1 que a estrutura integrada de um sistema de ancoragem deve ser capaz de resistir à força máxima aplicável. Quem que vai garantir isso aí? É o responsável da segurança do trabalho, tá? Então, é ele que vai garantir o quanto que vai ter uma força que vai aplicar naquela estrutura. E a ancoragem estrutural, então nós estamos falando aqui no 2.1, pode ser uma ancoragem móvel. A 2.2 da ancoragem estrutural, os elementos de fixação devem ser projetado e construído por uma pessoa responsabilizada de profissional legalmente habilitado, engenheiro civil, engenheiro mecânico, atender às normas técnicas nacionais ou, quando não, né, pode atender às normas internacionais aplicadas. Os pontos de ancoragem estrutural devem possuir a marcação do quê? Do fabricante responsável técnico contendo o mínimo. Isso é NR, está falando, tá, pessoal? Essa é identificação do fabricante, número de lote, série, rastreabilidade, número máximo de trabalhadores, assim sucessivamente. Por que eu coloquei esse ponto e é muito importante? Porque às vezes você vai ter um ponto estrutural, um ponto fixo lá, que não tem rastreabilidade nenhuma, não tem quem assinou aquela RT, não tem o responsável daquele documento, você não tem rastreabilidade nenhuma, por isso tem um ponto importante, você no seu ponto fixo, você, né, indicar ou pegar uma empresa habilitada aí para que possa fazer esse trabalho e vocês terem a rastreabilidade tanto do fabricante, número de série, ou quanto, tá, algumas informações com o máximo de trabalhadores aí que pode ser conectado simultaneamente dentro desse ponto de ancoragem, tá ok? Nós vamos ter um treinamento, pessoal, só para, né, com o nosso profissional, o engenheiro Williams, ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas soluções que vocês têm hoje de ancoragem. Então, simplesmente dar uma pincelada aí, né, porque o anexo 2 ele fala de ancoragem, e como nós temos algumas soluções aí para pontos de ancoragem, né, como vocês estão vendo aí, o anel de ancoragem, ele vem auxiliar também no ponto, né, de conexão para a ancoragem. Aí, mais alguns exemplos que nós temos aí, sistema de ancoragem, a linha de vida provisória, tá? Então ela tem um comprimento de 20 metros, ela pode ser utilizada até 2 pessoas, aí ela é ligada entre as extremidades da estrutura, ela já vem acompanhada com o anel de ancoragem, Josmar, como que eu traço essa linha de vida aí? Ela é uma forma de catracar, então você catraca esse sistema aí, e ele é de fita de poliéster. Nós temos a resistência, nós temos o quanto as pessoas podem ser trabalhadas nela, que são 2 pessoas, nós também temos o laudo dessa linha de vida que a gente pode compartilhar com vocês, tá ok? E também aí o sistema de ancoragem móvel, que nós temos como um conector aí com bastão de ancoragem, juntamente com a corda de 12 milímetros, e também aí um conector com um trava-queda retrátil, que nós chamamos muito de kit baixas alturas, exatamente aonde você precisa de baixas alturas, você vem com esse kit bastão, que onde a gente pode chegar até 2,5 metros de comprimento, colocar o trava-queda retrátil e você fazer sua atividade segura. Aí, vamos falar um pouquinho de 100 quilos, validade e inspeção. Tá? Depois desses temas aí, a gente vai entrar no perguntas e respostas, ok? Depois, antes dúvida. Cinturão de 100 quilos. Josmar, a Hércules tem hoje cinturão para pessoas de mais de 100 quilos? Josmar, eu tenho um colaborador aqui que tem mais de 100 quilos, eu posso utilizar? É proibido? Não é proibido? Eu proíbo essa pessoa fazer atividade para trabalhar em alturas que tenha mais de 100 quilos? Só para vocês entenderem, não existe norma brasileira nenhuma que determine o peso máximo do trabalhador. Então, eu não tenho que provar hoje para vocês, né, se eu posso proibir ou não dentro de legislação. O que acontece muito é o que? Empresas com procedimentos onde proíba a pessoa de mais de 100 quilos fazer atividade em altura. A empresa pode fazer isso, não vejo problema nenhum. Como tem algumas empresas que limitam até 96 quilos, considerando aí 4 quilos do equipamento. Então, para fabricante, existem as normas ABNT. As normas ABNT, elas não são normas de trabalho em altura, e sim para fabricação de produtos. Não, essas normas não limitam o peso do trabalhador, né? Elas provêm de métodos de ensaio. Então, qual que a ABNT, a 15834, a 15836, ela informa o seguinte, que eu devo fazer os testes ali
com um boneco de massa rígida de 100 quilos. É um procedimento. Ela não coloca que até 100 quilos ou máximo 100 quilos e não pode passar de 100 quilos. Não, então são métodos de ensaio. Por isso que é muito conhecido, né, que os 100 quilos, porque os 100 quilos vem da NBR, 15834 e assim sucessivamente. Então, Josimar, para a gente ser muito objetivo, ser muito claro sobre esse assunto, o que nós devemos levar em consideração, pessoal, é o quê? Se aquele colaborador está apto para fazer trabalho em altura. Então, se ele tem o ASO, que ele está apto para fazer trabalho em altura, não tem problema. Ele vai fazer trabalho em altura. E quanto ao equipamento, pessoal, a preocupação de muitos usuários é se o equipamento vai romper, se o absorvedor de energia não vai ser funcional. E só para vocês entenderem, hoje os cadarços, tanto fibras, cadarços e costuras da Hércules, ele resiste mais de 3.000 quilos. Ou seja, para ele romper ali, para ele rasgar ou para ele estourar, ele precisa de 3.000 quilos para ele romper. Ou seja, a pessoa não vai chegar a esse ponto. A preocupação maior é o seguinte: qual é o impacto que aquela pessoa vai receber? Então, a Hércules, nós desenvolvemos um trabalho, novamente juntamente com o nosso corpo de estudos, e fizemos a seguinte conclusão, que os equipamentos da Hércules, eles podem ser utilizados para pessoas equipadas até 136 quilos. Então, até 136 quilos uma pessoa pode utilizar o equipamento da Hércules. Lembrando que nós fizemos um teste no fator de queda 2, ou seja, conforme a NBR ela me informa que eu devo fazer os testes na pior condição. Então, quando eu desloquei aquele boneco no fator de queda 2 com 136 quilos, ele não excedeu 600 quilos de impacto. Eu fiquei dentro aí a 520, a 540, 5.2 kN, a 5.4 kN. Então, ou seja, eu consegui atender a legislação, eu conseguiria uma margem aí de segurança para um usuário até 136 quilos equipado. Então, ou seja, para a gente finalizar, para nós finalizarmos esse assunto, os equipamentos da Hércules, eles são recomendados para pessoas até 136 quilos equipada, tá? Contando com o peso da pessoa juntamente com o peso do equipamento. Quando nós falamos de validade, nessa semana nós tivemos um treinamento sensacional do nosso amigo Cássio. Ele falou bastante sobre validade e até quero agradecer pelo apoio por esse slide aí, que me ajudou muito. Validade do produto. Hoje, para vocês terem um conhecimento, existem 2 tipos de validade que o pessoal confunde um pouquinho. Existe validade de certificação e validade do produto, ok? Nós podemos considerar que no dia 20 de julho de 2015, o Ministério do Trabalho emitiu uma nota técnica 146, que ela informa que o certificado de aprovação, que não será renovado ou serão substituídos, permaneçam válidos porque adquiriu antes do vencimento. Então, ele adquiriu o equipamento antes do certificado de aprovação. Quando ele adquiriu o equipamento, o certificado de aprovação estava válido ou em metro estava válido, perfeito, não há problema nenhum. No outro dia ele venceu. O que vai garantir aí? Vai ser a validade do produto. Tá? Então, existe a validade da certificação e a validade do produto. A validade de certificação é para comercialização, para comércio, para venda. E a validade do produto é para o cliente final. E aí, quem que impõe essa validade? Quem que informa essa validade? Para os equipamentos de proteção contra a queda, o usuário deve respeitar a validade divulgada pelo fabricante. E qual que é a validade divulgada pelo fabricante hoje? Vocês vão, dentro da etiqueta de rastreabilidade do produto, dentro da etiqueta de identificação, ele informa a validade. Todos os equipamentos hoje para proteção contra quedas da marca Hércules, ele tem a validade indeterminada. Ou seja, se você tem um equipamento que você fez a inspeção daquele equipamento, se você viu aquele equipamento, não tem corrosão, não tem costuras rompidas, não tem desgaste na fita, não tem oxidação, aquele equipamento ele pode ser utilizado sem problema. Josimar, eu tenho um equipamento aqui há 5 anos e meio, 5 anos. Eu uso para o treinamento dos brigadistas. O brigadista aqui, ele utiliza o equipamento para fazer o simulado 2 vezes por ano. Josimar, eu utilizei o equipamento 10 vezes. Mas fazem mais 5 anos. Eu posso utilizar?
se o equipamento ele estiver em boas condições, ele pode sim, porque a Hercules garante a validade indeterminada. Pessoal, isso não foi fácil, tá? Para a gente chegar a esse ponto. Nós auditamos nossos fornecedores, continuamos auditando, nós conhecemos nossos fornecedores, são realmente matéria-prima de alta qualidade, então por isso que nós informamos que a validade é indeterminada. Porém, se tiver alguma degradação no equipamento, como eu informei a vocês, o equipamento ele deve ser descartado. Quem falou que deve ser descartado? Não é a Hercules, né? Não é o Josimar, é a NR 35.5.6.3. Vamos lá, que o elemento de ligação, sistema de proteção individual contra quedas, que representam defeito, degradação, deformação ou sofrer algum impacto de queda, ele deve ser inutilizado ou descartado. Ok? Então, a NR deixa muito claro isso aí. Josimar, eu tenho um equipamento que ele está com a costura rompida, eu posso utilizar? A NR35 ela informa que o equipamento ele deve ser descartado. Se o cinturão não passar na inspeção antes do uso, ele deve ser removido, pessoal. Como qualquer outro equipamento para retenção de queda, o cinturão deve ser retirado imediatamente após uma queda. Então, siga as recomendações do fabricante. Bom, pessoal, então finalizamos a nossa primeira parte aí, né, do treinamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham agregado aí conhecimento para vocês. Como eu falei para vocês, a minha ideia realmente é multiplicar, né, conhecimento, tá? E compartilhar conhecimento para vocês. Eu sempre brinco, né, eu sempre falo, o Josimar não é o senhor da razão, né? Então a gente sempre está estudando, nós sempre estamos atualizando aí os nossos conhecimentos para que nós podemos compartilhar com vocês. E agora vamos aí para algumas perguntas e respostas, né? Eu vou ler algumas perguntas aqui. Pessoal, eu estou vendo que tem bastante pergunta, muitas perguntas, tá bom? E aí eu vou pegar, né, algumas perguntas e eu vou passar para vocês. Josimar, poxa, você não lembra a pergunta? Josimar, né, eu tenho tanto essa dúvida. A nossa equipe de marketing aqui, né, uma excelente equipe, que realmente está aqui entre os bastidores, via WhatsApp, via o nosso sistema, nos ajudando. Então, as perguntas que eu não consegui informar para vocês, vou responder para vocês, nós vamos estar compilando e eu vou estar respondendo para vocês num outro momento, ok? Porque nosso tempo é bem curtinho aqui. Vamos lá. Vou ler um aqui. Para atividades de trabalho em altura, consideramos a partir de 1,80 m, quais a solução de proteção contra quedas utilizamos o cinturão de segurança podem ser adotados para que o trabalhador não alcance o piso inferior? Como eu falei para vocês, pessoal, então, essa pergunta, Josimar, eu tenho a partir de 1,80 m, o que pode ser utilizado? Pode ser utilizado um talabarte curto, tá? Um talabarte de 80 centímetros curto, e aí, ou se não, né, sempre para essa atividade de 1,80 m, considerando-se sempre o fator de queda menor que 1. Tá? Então, se eu estou a 1,80 m, eu posso utilizar um trava-queda retrátil, que ele tem um deslocamento de 30 centímetros, ou seja, caso ele venha cair, ele já venha a travar, ou até mesmo um talabarte curto, né, no fator de queda menor que 1, é a melhor solução. Então, para atividades de 1,80 m, ele pode ser utilizado um trava-queda retrátil, ou até mesmo um talabarte mais curto, e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Kleber Fabiano, né? Qual é o tempo de vida útil do cinto de segurança, considerando que ele é mantido em boas condições de uso? Então, Kleber, como nós falamos para vocês aqui, a vida útil do equipamento, né, de validade do produto é a validade indeterminada, conforme eu informei nas identificações da Hercules. Porém, se ele, como você me falou aqui, se ele está em boas condições, ele pode ser utilizado sim, sem problema nenhum. Você verificou o equipamento ele está em boas condições, ele pode ser utilizado sem problema nenhum. Caso ele tenha alguma deformação, como eu falei, costuras rompidas, fitas, cadarços, ferrugem, você deve descartar o equipamento, ok? Então, a vida útil do equipamento, se ele estiver em boas condições, ele pode ser utilizado sem problema nenhum, porque os equipamentos da Hercules é validade indeterminada, tá? No caso, um KN é igual a 100 kg. Isso mesmo, um KN equivale a 100 kg. O talabarte pode ser diferente de cinturão e trava-quedas? Pessoal, não.
o Talabart e o trava-quedas, ele deve ser da mesma marca, do mesmo fabricante. Né? 95% dos nossos equipamentos hoje, ele está com CA, nós conseguimos, né, a eficiência do nosso regulatório, nós conseguimos certificar ele antes que mudasse essa normativa. Então, nós consideramos o CA e todos os equipamentos que estão atrelados ao CA dos nossos equipamentos, dos nossos cinturões, que é o EPI hoje, ele deve ser utilizado juntamente com os elementos de ligação que constam no certificado de aprovação. E a NR6 também, ela deixa muito claro sobre esse aspecto aí, que o elemento de ligação ele deve ser do mesmo fabricante que o cinturão, ok? No Talabart retrátil, a manutenção anual consiste no quê? A manutenção anual consiste conforme a 14.628, que deve fazer a manutenção anual, e ele consiste na relação de troca de peças, verificação de molas, até mesmo lubrificação do produto e, consequentemente, uma tarjetinha que vai no equipamento validando que ele está certificado, que ele pode ser utilizado mais um ano ou caso ele sofra uma queda. Vamos ver aqui, deixa um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. Quais os fatores ou sinais devem ser considerados para reprovar um cinturão de segurança ou Talabart? Pessoal, essas perguntas que vocês estão até colocando para nós aqui, nesse mesmo link, nessa mesma apresentação, vocês conseguem abaixar todos os nossos, alguns folhetos, algumas informações, alguns catálogos que nós colocamos aqui de informações para trabalhar em altura. Então, para a pergunta do Kleber Fabiano aqui, Kleber, nós colocamos aí um folder, um catálogo de inspeção do equipamento. O que eu devo verificar no equipamento? Então, a gente consegue responder sua pergunta aí. Mas degradação, ferrugem, fitas rompidas, queimaduras em fitas, costuras, enfim, todo esse, qualquer não conformidade que você entender no equipamento que ele não esteja apto para atividade para trabalhar à altura, ele deve ser retirado. Eu tenho um conceito comigo, até como segurança do trabalho, que nós não podemos trabalhar na dúvida, tá? Se eu entendo que aquele equipamento, eu acredito que ele possa ser utilizado, se você vê que aquele equipamento não está apto para trabalhar em altura, você deve ser retirado de uso, ok? Aqui a do Anderson, legal. Como fazer atividades em telhado com fator de queda menor que 1? Realmente, fator de queda menor que 1, né, é praticamente impossível aí fazer essa manutenção. Lógico, se a gente colocar um projeto, né, o William tenho certeza que tem aí essa solução para vocês, mas, Josmar, hoje eu preciso fazer amanhã uma atividade no telhado. Como que eu devo proceder? Como eu falei para vocês, um trava-quedas de corda, vocês podem colocar um ponto de ancoragem, tanto abaixo no telhado como acima do telhado, e aí vocês não vão trabalhar com retenção de queda. Para manutenção em telhado, se utiliza muito restrição de queda, ok? Kleber, quem me perguntou foi, deixa eu ver aqui. Legal. Então, eu vou ver essa perguntinha aqui. Eu tenho videozinhos, eu tenho um explicativo para você, tá? Então, para compartilhar com vocês. Então, basicamente, corda na horizontal, você coloca outra corda na vertical e você consegue fazer um trabalho aí de restrição de queda. Ou seja, você se movimenta com um trava-quedas de corda acoplado no ponto frontal do cinturão, juntamente com a corda, e aí você faz atividade no telhado aí, ok? Fábio, né, qual a validade do cinto tipo paraquedista? Então, como eu informei para vocês, a nota técnica 46, ela fala que a validade, quem vai informar é o fabricante. Então, consequentemente, nós estamos falando dos equipamentos da marca Hercules. Todo equipamento, né, da marca Hercules, para trabalhar em altura, a validade é indeterminada. Por favor, me envie o catálogo no e-mail. Legal. Existem em determinados momentos que o cinto está na validade e o certificado, mas a etiqueta se apaga. Eu entendo, né, perfeitamente,
mas hoje a etiqueta do equipamento, a etiqueta do cinturão, ele é uma rastreabilidade do produto, tá? Então, é interessante, eu concordo, eu entendo com vocês, Josmar, apagou a validade, apagou a identificação do produto. A identificação do produto, realmente, ela deve ser visível, porque é uma rastreabilidade tanto em questão de compra, quanto para a questão de fábrica. Josmar, infelizmente, eu tive uma queda com o equipamento, e o equipamento rompeu, né? A primeira pergunta que hoje nossa qualidade ela vai fazer essa rastreabilidade até num processo jurídico é o que? Rastreabilidade desse produto. Quando foi fabricado, aonde foi fabricado, qual que é a data da fabricação, e existe um número de lote no cinturão. Existe um número de lote nessa etiqueta de identificação. Esse número de lote nós conseguimos, dentro das nossas informações internas da Hércules, verificar quando foi comprado a matéria-prima, qual lote de matéria-prima, qual foi utilizado, enfim. Então, a etiqueta ela deve estar em boas condições para quê? Para que possa ser avaliado, e isso está dentre as inspeções. Fazer a inspeção e, consequentemente, a identificação do produto para a rastreabilidade. Essa validade indeterminada é aceita pelo Ministério do Trabalho? Sim, até porque a nota técnica 146 ela nos informa, né, que a nota técnica ela é aprovada pela MTE, Ministério do Trabalho, que lá nos informa que quem vai garantir a validade do produto é o fabricante. Eles não colocam lá que a validade é de 5 anos ou de 3 anos. Eles deixam bem claro que a validade do produto ela deve ser informada pelo fabricante. Então, se deve ser informada pelo fabricante, a Hércules ela coloca como validade indeterminada. Uma pergunta importante aqui, Josimar. Talabarte, sem absorvedor de energia, pode dar margem para erros e queda? Sim. Por que pode dar margens de erros, pessoal? Porque se ele estiver trabalhando 100% na atividade de limitação de queda, de restrição de queda, perfeito. Se você conseguir garantir isso, bem. Agora, se você não tem 100% de chance que ele só vai utilizar como limitação de queda, a gente pode dar a margem de erro para ele te usar como retenção de queda. Então, essa pergunta, ela pode sim trazer margem de erro com o Talabarte sem absorvedor de energia, tá ok? Legal. Outra pergunta aqui que é bastante interessante, que foge um pouquinho do contexto das outras. O anel de fita descreve uma carga de rompimento, porém muitos usuários acreditam que dobrar o anel de fita na ancoragem, isso também faz com que dobre a carga de rompimento, onde na final o ponto de rompimento permanece o mesmo, pois o material de confecção se permanece o mesmo. Tá? O que acontece aí com o anel de ancoragem? Ele vem descrito, né, ou realmente que ele tem um rompimento de uma carga de 22 kN, ou seja, 2.200 quilos. Tá ok? Então, ele é tracionado e é comprovado que se eu tô com ele, eu tô com ele esticado, ele tem 22 kN, se eu dobrar ele na estrutura, unir-se as duas, ele pode vir dobrar a resistência sim, porque eu estou unindo uma fita com a outra, tá ok? Então, até entendo o seu ponto de vista, depois eu posso mandar alguns documentos para você que realmente ele tem uma resistência, que cada dobra que eu faço, cada volta que eu faço, ele tem uma resistência maior. Vou ler a última pergunta aqui, tá? Então, Josimar, por que não devo marcar meu cinto para identificar com tinta ou marcador? É uma pergunta muito importante, as outras também são muito importantes, mas é muito comum nós verificarmos isso a campo, tá? Por quê? Porque eu não sei qual tipo de química, qual tipo de tinta o usuário vai estar usando lá, tá? Então,
a fita ela é feita de tramas, ela é feita de linhas, onde ela tem trama, e pode ser que a química da fita ela venha a degradar, ela venha a perder a resistência aí dessas linhas de fibra. Então, ou seja, nós estamos falando que quanto fazer a marcação, né, com essa tinta, com esse químico, nas fitas, no decorrer do dia, com o sol, né, com o tempo úmido, com a utilização, com o suor, aquela química ela pode vir a degradar a fita e assim, consequentemente, ela perder a resistência. Tá? Isso foi comprovado que utilizando o químico dentro da fita, ela perde bastante a resistência. Então, não é recomendado utilizar esse tipo de marcação no cinturão. Só para vocês terem uma ideia, Josmar, como que eu faço controle? Como que eu faço? Como que eu controlo isso? Nos equipamentos, no cinturão, existe um código de barra, onde aquele número de código de barra é diferente de qualquer outro modelo. Não existe número igual. Então, você consegue fazer a rastreabilidade com esse número de código de barra. Então, você anota o código de barra, ou o final do código de barra, você consegue entender ali de quem é o equipamento, qual é o usuário que está utilizando aquele equipamento. Bom, pessoal, são muitas perguntas, estou vendo aqui, eu estou lendo. Desde já eu quero agradecer pela pergunta de todos, alguns aqui, né, dando alguns palpites, outros, né, já agradecendo já. E assim, nós vamos pegar todas essas informações aqui, pegar todas as perguntas e nós vamos responder para vocês, tá? Mas, lembrando, novamente, nós temos alguns informativos aqui nesse link aqui, onde vocês consigam pegar mais informações aí para vocês, tá ok? Então, vamos para a premiação, melhor parte aí, importante, né? Novamente, lembrando que para participar, pessoal, por gentileza, vocês insiram o hashtag antes da pergunta, ok? Então, vocês fizeram as perguntas, né? Então, nós respondemos aí. E aí, vai fazer, como que vai ser isso aí? Como funciona? Algumas pessoas já participaram do treinamento anterior, mas para quem não participou, e nós mudamos um pouquinho a nossa dinâmica aqui, a nossa forma de avaliar, tá, pessoal? Serão realizadas 3 perguntas sobre o tema abordado no treinamento, tá? Então, com certeza, as perguntas que eu estou fazendo aí, nós falamos no treinamento. Cada pergunta será premiada com um vale presente. Então, 3 perguntas, 3 vales presentes, tá? Importante, informação importante. Só será aceita a primeira resposta enviada. Então, Josmar, eu errei, eu coloquei a A. Não, eu errei, coloquei a B. Não, eu vi que não é a B, coloquei a C. Não, o pessoal aqui, eles vão verificar. Só será aceita a primeira resposta enviada. Ganhei, acertei, o pessoal acertou. Nós vamos pegar todas as pessoas que acertaram a resposta e o prêmio será sorteado entre os participantes que responderam correto. Ok? Então, se 10 pessoas responderam, isso aí dá mais chance, pessoal, para vocês ganharem, tá bom? Porque às vezes, Josmar, o meu sinal está ruim, eu recebi a pergunta, mas já tinha a resposta. Então, assim, não deixe de responder, tá? Todos podem responder. Por mais que já tenham respostas ali no nosso chat, né? Já tenha respostas, vocês podem responder, tá ok? Lógico, a partir do momento que eu falei a resposta para vocês, nós finalizamos a pergunta, não será mais aceito, tá ok? Novamente, nas respostas, tanto A, quanto B, quanto C, por gentileza, continue fazendo o que vocês estão fazendo aí nas perguntas. Insira o hashtag, tá? Só para vocês entenderem como que é a dinâmica. Nós temos hoje duas salas aqui, né? Uma de chat e uma de perguntas e respostas, tá? Então, aí nós, para separar, para não ficar juntamente com o chat, nós colocamos aí para essas respostas aí no perguntas e respostas, tá ok? Perfeito? Tranquilo? Então, não deixe de participar, participem todo mundo, eu quero realmente que o pessoal se interaja aí. Vamos lá.
prêmio hashtag 1, né? Vai ser sorteado aí para o ganhador um voucher Spotify, né? No valor de R$17 para ser usado no Spotify, ok? Então, essa aí vai ser a nossa primeira premiação, tá? Hashtag 1, hashtag A, hashtag B, hashtag C. Ok, pessoal? Vamos lá, vou dar um tempinho, tá? Com esse tempinho que eu vou dar, quando eu silenciar, eu vou colocar na pergunta. Pergunta: os cinturões da Hermes são recomendados para profissionais até quantos quilos? Letra A, 136 quilos. B, 100 quilos. C, 96 quilos. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês, pessoal. E eu vou guardar os bastidores aqui e me informar quando eu posso colocar a resposta correta. Resposta correta: A, 136 quilos. Então, deixei muito claro isso aí, né, pessoal? Lembrando que os 100 quilos é conforme a NBR ela fala para nós testarmos equipamentos, né, 15834, 15836. Deve-se utilizar, né, um boneco de massa rígida de 100 quilos para teste, mas para a utilização aí, a Hercules recomenda que seja 136 quilos para pessoas, né, já equipadas, já com equipamento. Próximo prêmio, hashtag 2, né? Isso aí vai ser um voucher da Americanas.com, tá? Um voucher no valor de R$50 para ser usado no site da Americanas.com. Legal, pessoal? Novamente participem todos, podem responder e assim sucessivamente, tá? Não esqueça, novamente, inserir o hashtag aí. Pergunta: qual o ponto de retenção de queda do cinturão tipo paraquedista? A, ponto umbilical e argola lateral. B, ponto dorsal e ponto frontal. C, ponto frontal e ponto umbilical. Vamos respondendo aí, pessoal. Vamos lá, eu vou esperar, vou aguardar aqui o pessoal me posicionar quando eu posso. Pessoal, equipe Ansel, marketing. Ok, equipe? Legal, pessoal, a equipe aqui está me auxiliando bastante, tá? Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui nos bastidores a 2 metros de distância. Pessoal, a resposta correta é ponto B, dorsal e ponto frontal. Lembra que eu informei para vocês? Ponto dorsal, onde eu coloco o meu elemento de ligação, que é a argola das costas, e o ponto frontal, que ele é constituído aí com laços, ou pode ser argola também. Ponto umbilical, informei para vocês, é atividade para acesso por cordas, e argola lateral para trabalho em posicionamento. E o ponto frontal está correto, né? Que era a retenção de queda, porém o ponto umbilical não está correto. Resposta correta dessa pergunta, hashtag número 2, é ponto dorsal e ponto frontal, letra B. Prêmio hashtag número 3. Pergunta número 3 aí. É um
Até eu queria ganhar esse prêmio, viu? Era um voucher da Netflix, perdão, no valor de R$ 70 para ser usado na Netflix, ok? Então, essa terceira pergunta aí vai ser um prêmio da Netflix no valor de R$ 70. Pergunta. Vamos lá, pessoal. O que é zona livre de queda? A. Altura do pé do usuário até o ponto de colisão mais próximo. B. Do ponto de ancoragem até o pé do usuário. C. A distância livre entre o ponto de ancoragem e o ponto de colisão mais próximo. Vamos lá, pessoal? Então, valendo.